E nós estamos nessa encruzilhada agora. Nós temos 3 grandes desafios, né, que é o desafio do ajuste fiscal, que tem que ser rigoroso. Se você me permitir, eu gostaria de dizer algo que é significativo neste momento, até como alerta à sociedade brasileira. As finanças públicas do país se constituem em verdadeiro caos. Eu disse há pouco, até 2020 teremos 800 bilhões de déficit, sem correção. Se nós olharmos a dívida pública, em 2008 nós tínhamos uma dívida de 1 trilhão e 500 bilhões. Hoje nós temos uma dívida de 4 trilhões e 900 bilhões. Só para a rolagem da dívida, nós temos que administrar um valor equivalente a 1 trilhão e 800 bilhões. Um valor superior ao total da dívida de 2008. Hoje já chegamos, ao final deste ano, chegaremos a 80% do PIB, a dívida pública bruta do país. A substituição da dívida velha pela dívida nova neste ano, e com o pagamento de juros, a parte que o orçamento suporta, e o restante é a emissão de títulos, corresponderia a 50% do orçamento da União, o valor de 50% do orçamento da União. De tudo que se produz no país, 40% vai para os cofres públicos. Em 2 itens, 65% evapora. 65% evapora. Se nós acrescentarmos os demais itens da transferência de renda, como os benefícios da prestação continuada, o seguro-desemprego, o abono, o Bolsa Família, o auxílio reclusão e todos os outros itens considerados no elenco de itens de transferência de renda, nós chegaremos a 80%. Restaria 20%. E a conta não fecha, porque tem a dívida. Enfim, desarrumar o Brasil. É evidente que, se fosse uma empresa privada, a falência estaria decretada. Nós não podemos ser avestruz, colocar a cabeça na areia para não ver o que está se passando ao redor. E nós temos que ser sinceros quando pregamos transparência. Se está na Constituição a publicidade dos atos públicos, a transparência, nós temos que informar a sociedade o que ocorreu. Se uma organização criminosa assaltou o Brasil nos últimos anos, o que ela fez com a nossa dívida? Por que essa dívida cresceu tanto? Eu não sei por que se espantam tanto quando se fala em auditoria. Não é calote, é balanço, é mostrar a realidade, é respeitar quem paga impostos, quem produz. Nós não podemos ser refém do sistema financeiro. Me perdoem, mas nós não podemos ser refém do sistema financeiro, obedecer o sistema financeiro. O que interessa ao sistema financeiro é bom para o Brasil. Não é essa a lógica. Nós temos que contestar esta lógica. Nós não estamos falando em auditoria de dívida. Até a Constituição obriga a auditoria da dívida externa, não fala de dívida interna. Eu tenho evitado falar auditoria exatamente porque espanta, mas o balanço nós temos que fazer, até para buscar solução. Sem o diagnóstico, como é que você apresenta a medicação? É preciso fazer o diagnóstico. Antes de promover uma reforma da Previdência, e há que se promover essa reforma, modernizando o sistema previdenciário brasileiro, à luz, talvez, do direito comparado, verificando os bons exemplos de outros países, né? Nós precisamos fazer o balanço também, mostrar à sociedade que a Previdência quebrou, por que quebrou? Se o contribuinte paga, se o empresário paga, se o trabalhador paga, por que a Previdência quebrou? E o Brasil ainda é um país jovem, ainda não envelheceu.
Nós corremos o risco de ver essa nação envelhecendo e pobre, se nós não fizermos essas mudanças. Mas ainda o Brasil não envelheceu e já quebrou a Previdência. Então, nós precisamos mostrar para a sociedade por que a Previdência quebrou. Depois, nós precisamos cobrar dos grandes devedores. São mais de 400 bilhões de inadimplência. É evidente que não resolve o problema. Isso é um estoque, mas não resolve o problema futuro. Cobrando também se faz a reforma. Mas até para se fazer a reforma é preciso cobrar. Se vai receber, não sei, mas é preciso cobrar. Agora, eu indago, por que o governo não provisionou a dívida da JBS, 2 bilhões e 800, quando emprestou mais de 18 bilhões de dinheiro público via BNDES? O Ike Batista, a mesma coisa. Nós temos bancos, grandes bancos devedores, temos partidos políticos, temos clubes de futebol. Aí o governo não recebe dos grandes, não cobra dos grandes e bota a mão no bolso do pequeno. Com que autoridade se faz uma reforma da Previdência se comportando desta forma? Então, nós vamos fazer essa reforma, se chegarmos lá. Mas vamos fazer adotando essas preliminares, que haverão de conferir autoridade, e começando no andar de cima, eliminando os privilégios, que são gritantes das autoridades brasileiras, nos três poderes, e promovendo as reformas necessárias do Estado, eliminando os paralelismos, a superposição de ações. Nós temos 149 empresas estatais federais, 30% delas foram criadas nos governos do PT, muitas como cabide de emprego para alimentar os chupins da República e retirar recursos que poderiam impulsionar o nosso crescimento econômico, o atendimento de setores básicos como saúde, educação, segurança pública, etc. Então, é evidente que há que se fazer um grande programa de privatização no país, há que se avançar sobre o Congresso, reduzir o número de senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores. São medidas necessárias nessa encruzilhada em que nos encontramos. Ou não teremos autoridade para chegar aos andares inferiores com reformas que podem desatender interesses localizados. Então, começar por cima. Auxílio moradia, vá perguntar aqui para um atendente nesse ambiente quanto ele ganha por mês e compare com o auxílio moradia que tem um senador da República. R$ 5.500 por mês de auxílio moradia. Aposentadoria de ex-governador, para aumentar o salário, já que você diz, eu evito sempre esse proselitismo, mas, na verdade, para ter essa autoridade de falar em eliminar privilégios, eu preciso abrir mão dos meus, né? E abro mão da aposentadoria de ex-governador há 27 anos, na soma seriam cerca de 11 milhões de reais na conta bancária. Ficaram nos cofres do Estado. Isso dói? Dói. Claro que dói, mas também dá satisfação de demonstrar respeito às pessoas que confiam. Abro mão desse auxílio moradia, e moro num flat em Brasília, não moro em apartamento funcional, não moro em apartamento do governo, abro mão dos R$ 15.000 da verba indenizatória, e, neste ano, porque sou candidato, abro mão das passagens também, a que tenho direito no Senado. Há aqueles que imaginam ser impossível governar o país sem um balcão de negócios, e rimam governabilidade com promiscuidade. E eu entendo que é possível, sim, governar o país sem um balcão de negócios, rimando respeitabilidade com governabilidade, porque seria desacreditada a sociedade brasileira se eu imaginasse ser impossível governar o país sem balcão de negócios. Então, esse episódio retrata bem. Eu terminei o meu mandato de governador até o último segundo, não renunciei para disputar a eleição, porque a crise era brutal no país. Talvez a maior crise da administração pública brasileira em toda a história, com uma inflação de mais de 80% ao mês, era impossível planejar para a semana seguinte. E eu entendi que era responsabilidade minha ficar no governo até o último dia, para vencer a tempestade. E fiquei. Valeu a pena, porque terminei o mandato com 93% de aprovação e podendo
ouvi, por exemplo, de Joemir Betting, no Jornal Nacional da Bandeirantes, um comentário que eu reproduzo aqui, a síntese, né? Dizendo: apenas um Estado brasileiro, apenas um, conclui mandato, com dinheiro em caixa, superávit e um grande programa de obras realizado. Um milagre operado por um par de santos, reforma administrativa e saneamento financeiro do Estado. O Paraná demonstra que a administração pública do Brasil ainda é viável. Isso é a fotografia do que foi o governo. E, em seguida, eu fui convidado pelo presidente Itamar Franco para presidir a Binacional Itaipu, que é hoje o cargo público mais cobiçado no Brasil, em razão do salário alto e em dólar, e que todas as mordomias proporcionadas por uma empresa binacional. Aliás, hoje está loteada em 6 partidos lá. 6 partidos integram a Binacional. Imagina a qualidade técnica dessa gestão, né? Com indicações políticas feitas por 6 partidos. Então, naquele tempo, o presidente Itamar me convidou para presidir a Binacional, eu estava sem mandato, aceitei e preparei a diretoria. E 2 deles, o diretor técnico e o diretor financeiro, já acabaram sendo presidente de Itaipu. Um foi ministro de Minas e Energia, no final do governo Fernando Henrique. O outro foi presidente da Telebrás. Técnicos extremamente qualificados. E toda a diretoria é composta por técnicos qualificados, cada um na sua função. E levei ao presidente Itamar: olha aqui, presidente, esta é a diretoria. Ele falou: não, a diretoria vai ser indicada pelos deputados. Eu falei: então, muito obrigado pelo convite, estou devolvendo, não aceito. Essa é a realidade da administração do Brasil. Por que nós chegamos a esse caos, a esse desastre? Porque desqualificaram a gestão pública no país. E não foi a partir do governo do PT. Antes já existia isso, eu acabo de relatar. Mas isso se aprofundou, se institucionalizou, se tornou a regra e não a exceção. E puxou para baixo a qualidade da administração pública brasileira, desperdiçando oportunidades preciosas de crescimento econômico, sobretudo nesse período de bonança da economia mundial, né, quando todo mundo crescia. No Brasil se pregava, eu me lembro bem do discurso do governo, o espetáculo do crescimento. Aí nós íamos ver os números, o Brasil crescia, sim, mas crescia apenas mais do que o Haiti. Todo mundo crescia mais do que o Brasil. E aqui nós estávamos vivendo o paraíso do espetáculo do crescimento. Na verdade, estávamos desperdiçando oportunidades preciosas. E, sobretudo, nos enredando nessa armadilha da renda média. Enquanto outras nações conseguiram escapar da armadilha da renda média, isso é parte da literatura econômica internacional, essa expressão, armadilha da renda média, nós, até hoje, não conseguimos sair dela. Tanto é que, nos últimos 60 anos, a renda per capita brasileira cresceu de forma pífia. Em relação à renda per capita americana, nesses últimos 60 anos, nós saímos de 15% da renda americana para 1/4 dela, 25%, enquanto países como Coreia do Sul, Taiwan, que estavam abaixo da nossa renda per capita, emergiram para 60%, 70%, respectivamente, da renda per capita americana. Isso revela, destaca o nosso atraso, o desperdício de oportunidades, porque esse é um país pródigo. Deus foi generoso com essa terra, não é? E, no entanto, os nossos governantes desperdiçam todas essas oportunidades. Eu creio tratar-se de uma questão cultural, porque os espaços foram abertos. Os espaços para a participação das mulheres estão disponíveis. Nós temos as cotas, né, que não são preenchidas. Eu não vi ainda em nenhuma eleição o preenchimento das cotas de candidaturas destinadas às mulheres. E agora, até os recursos. Portanto, em relação à legislação que abra espaços para a participação feminina, nós avançamos bastante. Mas ainda não há essa adesão das mulheres ao processo. A política atualmente no Brasil seja um grande desestímulo, né?
eu acho que não só mulheres, mas pessoas talentosas dos dois sexos, né, se afastam da atividade pública e da política, especialmente, exatamente em função do desgaste, né? Nós somos tremendamente desgastados. O grande desafio é superar o descrédito. Há uma descrença que se generalizou em relação às instituições públicas, os partidos políticos e os políticos de modo geral. Eu imagino que seja essa a causa preponderante, ainda de uma presença menor das mulheres no processo político. Mas nós temos que continuar estimulando. Nós temos que continuar trabalhando, estimulando a presença feminina na atividade pública, estimulando a participação no processo eleitoral. Agora mesmo, da parte do Podemos, há um grande esforço para que as mulheres participem. Aliás, o nosso partido é presidido por uma mulher, a deputada Renata Abreu é a presidente nacional do Podemos, né? E ela exerce a liderança com muita competência e com muita espontaneidade, né? Muito à vontade, liderando os homens do nosso partido. Isso demonstra que, realmente, nós estamos abertos à participação feminina. Já que a gente está falando da participação feminina, sua opinião sobre o aborto? Olha, eu acho que a legislação atual ela é suficiente porque ela estabelece as excepcionalidades, né? Então, eu não alteraria a legislação atual. Casamento entre pessoas do mesmo sexo? Já é uma solução do Supremo Tribunal Federal e que eu respeito. Ideologia de gênero? Eu fui relator do Plano Nacional de Educação e retirei esse dispositivo, redigindo um texto a várias mãos, incluindo, inclusive, as várias igrejas. Criacionismo. A ideologia, ou melhor, a convicção de que o mundo foi criado por Deus e a população é descendente de Adão e Eva. O senhor acredita nisso ou na teoria da evolução? Aí são convicções pessoais e calcadas muito na religiosidade e que nós devemos respeitar. Eu creio que essa discussão não cabe num cenário de disputa eleitoral. Já nos desgastamos tanto com determinadas teses que defendemos e podemos dispensar o desgaste em outras teses que não são, neste campo, né, da disputa presidencial, as mais importantes. Mas o senhor se considera uma pessoa religiosa? Eu sou religioso. Aliás, eu fui seminarista durante 2 anos. Né? Frustrei a minha mãe, que queria ter um filho padre, mas ela não conseguiu realizar esse sonho. Descriminalização das drogas? Sou contra, radicalmente contra. Não atingimos o estágio de maturidade suficiente, não temos sequer razoáveis equipamentos à disposição de dependentes para a sua recuperação. Acho que seria um estímulo ao uso da droga. Sou radicalmente contra. Porte de armas? Vamos flexibilizar a legislação. Acho que, se há o desejo de se utilizar a arma, se o cidadão acha que no exercício da legítima defesa ele tem que se utilizar da arma, eu não quero utilizar. Mas se o cidadão deseja que ele utilize, evidentemente assumindo responsabilidade, com normas rigorosas para eventuais abusos. Agora, quem deve se armar mesmo é o Estado brasileiro, a quem cabe oferecer segurança à população. E o Estado brasileiro está desarmado pela incompetência e pela corrupção. O caos que há na segurança pública, que assusta os brasileiros, é a consequência desse sistema que nós estamos condenando. Quando se fala em solução para a segurança pública, você esbarra na ausência de recursos. Os recursos não existem porque esse sistema é corrupto e ele limita a capacidade financeira do Estado investir em setores essenciais. Então, por isso, a refundação da República, para recolocar recursos nos cofres da União, a fim de que as providências referentes à segurança pública possam ser adotadas. Em relação a armamento, é esta a minha posição, flexibilizar. Se há o desejo de ter a arma em casa, que se tenha.
Bom, a nossa preocupação em relação à segurança é uma resposta a essa prioridade colocada pela população, né? Primeiro é corrupção e emprego, e depois é segurança, né? Eu não sei se primeiro é emprego, em alguma pesquisa o emprego aparece em primeiro lugar, em outras o combate à corrupção. E a segurança sempre ali entre os 3 itens prioritários da população. Nós temos uma equipe que já elaborou uma proposta densa de política de segurança pública para o país, e, recentemente, eu incluí na nossa equipe o general Adriano, que comandou aquelas operações de pacificação das favelas do Rio de Janeiro, comandou o Exército no leste, foi secretário de Defesa Civil no governo federal e comandou também o Exército durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Ele está agora a tempo integral e dedicação exclusiva, praticamente, a serviço da nossa proposta, não só de segurança, mas também de cidadania. Inclusive, se filiou ao nosso partido para ser um colaboracionista presente em todos os momentos. Então, nós estamos cuidando disso. Eu creio que há que se investir, sobretudo, em inteligência. Nós temos uma faixa de fronteira que chega aí de 13 mil quilômetros a 15 mil, né? Uma ampla faixa de fronteira aberta, né? E a violência que chega a São Paulo, ao Rio de Janeiro, ao Nordeste, ela começa lá na faixa de fronteira, com o tráfico de drogas, o contrabando de armas, e não está havendo o necessário monitoramento. Então, se anunciou o chamado SISFRON, né, que é o Sistema de Monitoramento da Faixa de Fronteira, a serviço do Exército, mas não se investiu o suficiente para a sua instalação. Nós temos, portanto, que investir. Esse SISFRON custaria 12 bilhões de reais. Se investiu muito pouco e, portanto, ele não, na verdade, não funciona. E lá está o Exército. Até amanhã eu vou visitar o comando do Exército lá na faixa de fronteira, em Foz do Iguaçu, para ouvir um pouco mais sobre essa situação. Eu sei que só para cuidar do lago de Itaipu seriam necessários mais 500 homens. Então, veja que nós estamos abertos para a invasão da violência no país. Se fala muito em propostas, em sugestões, a interação das várias polícias, né, numa atividade parecida com uma espécie de mutirão contra a violência, né, e envolve Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, o Exército na faixa de fronteira, as guardas municipais. Fala-se no aparelhamento do Estado, no armamento do Estado, né, na instrumentalização das instituições policiais para o enfrentamento do crime, na qualificação profissional dos agentes de segurança pública, na valorização salarial para que eles possam enfrentar o risco da atividade com estímulo. Tudo isso é importante. E tudo isso nós vamos encontrar nas sugestões dos especialistas. Mas falta uma coisa: dinheiro. É sempre o grande problema. É por isso que nós voltamos à substituição do sistema, à refundação da República, com todas essas reformas, para devolver os recursos que foram retirados dos cofres públicos, a fim de que se possa realmente implementar essas providências. Lá no Senado, há alguns anos, eu consegui aprovar um projeto que impede o contingenciamento dos recursos consignados no orçamento para a segurança pública, obrigando a aplicação total dos recursos destinados à segurança, porque a execução orçamentária em matéria de segurança pública é pífia. E o que ocorreu? Sob pena de crime de responsabilidade, que estariam sujeitos o presidente da República e o ministro da Justiça. O Senado aprovou. E o ministro Mantega, era o ministro à época da Fazenda, impediu que a base governista aprovasse na Câmara dos Deputados. E nós continuamos tendo uma execução pífia do orçamento em matéria de segurança pública, com o contingenciamento para fazer frente à necessidade do superávit primário. Enfim, há uma outra questão também, que eu considero fundamental numa política de segurança pública, é o restabelecimento da autoridade. Porque quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe.
E quando eu falo em restabelecimento da autoridade, eu falo da autoridade de todos que comandam, especialmente a autoridade maior, a autoridade constituída. Então, estou falando em tolerância zero em relação à violência, ao crime e à corrupção. Isso exige que se transfira a quem comanda a autoridade plena para agir, para que ele adote as medidas mais rigorosas diante do crime, sem estar exposto a penalidades que eventualmente ocorrem. Então, eu tenho um exemplo lá do Paraná, já que você me animou a citar o governo do Paraná. Eu, quando fui governador, deixei o governo, estava no avião, e tinha um grupo falando, comentando e tal, e aí me convocaram para a conversa e disseram, nós estávamos discutindo aqui porque, no Paraná, durante o seu governo, o percentual de roubo de veículos foi reduzido drasticamente. O Paraná era o terceiro estado em roubo de veículos, até pela proximidade ali com o Paraguai, né? E, ao final do seu mandato, era o 23º estado. E aí nós chegamos à conclusão que foi uma questão de autoridade. Eu me lembro bem desse episódio que retrata o que eu estou dizendo. Quando a autoridade se impõe, a marginalidade fraqueja, ela se afasta. Certamente falta autoridade hoje no Brasil. Então, realmente, nós temos que tratar desse assunto com seriedade. Aliás, quando nós afirmamos que temos 3 grandes desafios, que é o ajuste fiscal, o dos investimentos e o da produtividade, quando se fala em produtividade, fala-se também em modelo educacional. Em outras questões, infraestrutura, logística e etc., política tributária, fala-se em desburocratização, porque é muito difícil hoje ser empresário, constituir uma empresa é um sofrimento, pagar imposto é outro sofrimento, importar é sofrimento, exportar é sofrimento. Então, melhorar o ambiente de negócios é fundamental para se alcançar índices de produtividade superiores que nos retirem desse índice vergonhoso. Nós, entre os países de renda média, nós somos o penúltimo em matéria de produtividade e de investimento também. Então, são estas as condições. Mas o modelo educacional é essencial para elevarmos a nossa produtividade. E isso também esbarra na questão de recursos. Eu fui o relator do Plano Nacional de Educação. E o item essencial é o que fixa 10% do PIB para a educação. E nós estamos com 6%. Não chegamos a isso, às vezes. Do orçamento é 3% para a educação, né? Obviamente, nós investimos 18% do orçamento praticado, né? Porque é uma exigência legal. Mas somos muito aquém da necessidade. Para implementarmos um modelo educacional que nos proporcione um salto de qualidade educacional no país, dependemos da injeção de recursos, de financiamento, de orçamento. Tudo começa no orçamento. Tudo começa no orçamento. Então, nós falamos em refundação da República, com todas essas reformas, para readequar os orçamentos no país, estabelecendo as necessárias prioridades. E a educação, sem dúvida. Essa fixação de 10% do PIB nos permitiria resolver situações urgentes em matéria de educação no país. Sem dúvida, até nas propostas de transparência, né, que são essenciais na manifestação de respeito à sociedade, que deve nos governar. Os governantes devem ser governados pela sociedade e pelas suas aspirações, sonhos e esperanças, né? Certamente, esse mundo digital é essencial para propor maior transparência
nas atividades. Aliás, o nosso partido, inclusive, advoga o exercício da democracia direta, que seria a utilização desses meios tecnológicos disponíveis para uma interação permanente com a sociedade, fazendo a leitura correta das suas prioridades. Então, sem dúvida, esse é um instrumento de modernidade que nos permitiu evoluir na direção do futuro. Quem sabe o Brasil possa avançar mais, e exatamente para superar esse atraso. Eu reputo que nós estamos atrasados aí pelo menos 20 anos, né, em relação a outras nações que evoluíram e estão na nossa dianteira. E aí, se nós formos abordar essa questão da educação, dos investimentos em tecnologia, em inovação, se nós formos abordar o nosso sistema tributário, né, que é atrasado, é retrógrado, que nos coloca muito longe dos modernos sistemas da Europa, dos Estados Unidos. Enfim, nós temos que avançar extraordinariamente. A minha preocupação em relação às redes sociais é com o crescimento exagerado do que chamamos de fake news. Aquilo que vem lá do esgoto da internet, né, da clandestinidade, do anonimato luxo, que vem do lixo, né, para atingir reputações, contaminando o ambiente das redes sociais, dificultando a distinção do que é correto, do que é falso, né? É nisso que nós temos que evoluir, eu creio. Eu tenho receio hoje de afirmar que as redes sociais serão de relevância nesse processo eleitoral exatamente em função desta contaminação. Não sei qual será o resultado. Sei que vou procurar utilizar muito, investir muito, atuar muito, porque considero um instrumento precioso, né, especialmente nessa fase em que nos encontramos de pré-campanha eleitoral.